Governo, com igual tempo também. Senhor Deputado, tem a palavra, faz favor. Deputado Jorge Fão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, naturalmente enquanto governante e também enquanto amigo e conterrâneo praticamente. Portanto, faço esta nota pessoal, que me parece também adequada a fazê-lo. Dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, lugar comum sabemos, a floresta portuguesa tem uma crucial importância, cada vez mais presente nos discursos da necessidade de a potencializarmos economicamente. Já pesa 3% do PIB nacional, 12% das exportações, responsável por cerca de 250 mil postos de trabalho diretos e um conjunto de potencial enorme de aumento da sua capacidade produtiva e, portanto, da geração de riqueza nacional. Apesar disto, e apesar naturalmente de um discurso que na oposição, o próprio CDS e o PSD faziam de forma crítica, acutilante, em relação àquilo que eram as políticas e as ações do anterior Governo também sobre a floresta, o que deparamos é que o programa do Governo, do atual Governo, tem sobre a floresta 11 linhas. É uma pequena nota introdutória só para se perceber, naturalmente, que isto não deve ser medido a peso, mas de qualquer maneira, 11 linhas de programa do Governo para a floresta portuguesa. Outra nota que gostava, seguramente o Sr. Secretário de Estado depois comentará essa questão, outra nota que não é também, enfim, indicativa de bom augúrio sobre aquilo que são os resultados da ação deste Governo na área da floresta, nas suas variadas vertentes, são o facto, e esta no fundo é a primeira matéria que coloco e sobre os quais também gostava de ter resposta, residem no facto de, envolvidos 11 meses, aquilo que são os dois organismos fundamentais que existiam na anterior estrutura do Governo e que este, do qual o senhor faz parte como Secretário de Estado do Ministério da Agricultura, apresentou uma proposta de reestruturação. Os dois organismos principais no que diz respeito à ação e à intervenção na área da floresta, e estou a falar da Autoridade Florestal Nacional e do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, o Governo dizia em setembro que rapidamente ia fazer uma reestruturação, naturalmente tendo como objetivos a eficiência operacional e a eficiência financeira. E o que é certo é que, Sr. Secretário de Estado, na sua área específica e na sua área concreta, estes dois organismos, cuja proposta é de fusão e, portanto, uma nova organização estrutural, neste momento não têm ainda lei orgânica, e, portanto, há aqui um conjunto de instabilidades nos serviços, de indefinições nas políticas e de ansiedades nos funcionários que seguramente não são, de forma nenhuma, bom indicador, mais este também, de grandes sucessos nas políticas da floresta ou relacionadas com a floresta, resultantes da ação deste Governo. E sobre esta matéria coloco-lhe as três primeiras questões. Logo, em primeiro lugar, dizer, o Sr. Secretário de Estado, todas as outras leis orgânicas dos outros departamentos do Ministério da Agricultura estão resolvidas. O que é que se passa com a lei orgânica daquilo que será o futuro, segundo percebemos, Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta, que não percebi também se é um instituto, se é uma direção-geral, é importante que esclareça isso, mas o que nós gostaríamos de saber realmente é o que é que se passa, porque é que há estes problemas que impedem a publicação da lei orgânica e, consequentemente, a estabilização, a definição de estratégia e a definição de políticas nesta área que nos parece fundamental. O Partido Socialista fez este requerimento e passa a uma segunda questão, essencialmente para abordarmos aqui questões relacionadas com o nemate da madeira do pinheiro e com a prevenção estrutural da floresta, no que diz respeito, naturalmente, à prevenção dos fogos florestais. Abordo as duas matérias naturalmente em separado e queria, em primeiro lugar, e sobre o nemate do pinheiro, colocar também aqui algumas questões. A floresta portuguesa, como sabe, ocupa uma percentagem significativa do nosso território, cerca de 60% do território, e desta percentagem de ocupação da floresta, no seu todo, entre matos e floresta, cerca de 27% desta área é de pinheiro bravo, grosso modo, de acordo com os dados que eu recolhi no Inventário Florestal Nacional. E, portanto, aqui se percebe da grande importância que o pinheiro bravo na floresta portuguesa tem, pelo espaço, pela dimensão da extensão das suas plantações, mas naturalmente também pelo peso que ele tem na produção da biomassa, que é um dos principais proveniências da biomassa florestal nacional, exatamente, da área do pinheiro bravo, daquilo que é a importância do pinheiro bravo na captação e na armazenagem de carbono e, naturalmente, também no potencial que tem em termos da indústria das madeiras para os seus vários fins que o pinheiro fornece e alimenta. Desde 1999, como sabe, foi quando, de acordo com os dados que existem em Portugal, foi registado pela primeira vez no nosso país, e eventualmente na Península de Setúbal, os primeiros indicadores da existência desta doença no pinheiro, ou seja, do nemate da madeira do pinheiro.
A reação foi mais ou menos imediata na altura, com a definição de um plano de ação imediato para a Península de Setúbal, definindo as zonas e delimitando o território em zonas afetadas, zonas tampão e zonas de contenção fitossanitária, mas o que é certo é que, efetivamente, percebeu-se relativamente pouco tempo depois que esta estratégia não tinha sido suficiente, não tinha resultado, e o problema do nemato no pinheiro, na floresta portuguesa, estava em expansão e em progressão. Isso levou a que, percebendo da urgência desta questão, se avançasse com um plano nacional, um plano de ação nacional para o combate do nemato, da madeira do pinheiro, em 2008, porque, além de uma expansão clara e perfeitamente diagnosticada para a zona centro do país, começavam a surgir focos praticamente em todo o território nacional na área da floresta do pinheiro. Esta evolução, ou evolução deste processo, levou no anterior governo a tomar um conjunto de medidas significativas de intervenção, nomeadamente e desde logo a criação de uma divisão de sanidade fitossanitária no âmbito da Autoridade Florestal Nacional para acompanhar especificamente este processo e ainda, isto já no ano 2010 e numa ação de reação também de alguma urgência em relação à expansão deste problema, a celebração de protocolos com cerca de 66 organizações de produtores florestais, com um investimento estimado na altura na ordem dos 6,8 milhões de euros, para uma ação rápida e imediata de abate e destruição de árvores afetadas, com o objetivo de tentar conter a evolução e a expansão desta doença. Neste Governo e na ação de Vossa Excelência no Ministério, na Secretaria de Estado que tutela, não são visíveis ações concretas e políticas definidas relativamente à questão do combate ao nemato da madeira do pinheiro. E, portanto, é sobre isso exatamente que o queríamos questionar em concreto. Ou seja, quem é que neste momento monitoriza no plano técnico o processo da evolução do nemátodo e da forma como ela está a ser combatido no nosso território, de acordo com aquilo que é a sua estrutura orgânica, ou da estrutura orgânica da sua Secretaria de Estado, com estas indefinições ainda relativamente à Direção-Geral ou ao Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, quem é que faz este trabalho na atualidade? Outra questão que lhe colocava é quais são as ações concretas que, relativamente à prevenção por um lado e ao combate por outro do nemato da madeira do pinheiro, neste momento o Sr. Estado de Estado tem no terreno, sob tutela das organizações que têm na sua Secretaria de Estado a responsabilidade de atacar este problema. Queria também colocar uma questão relacionada com os protocolos que há bocado lhe referi, que terminaram em maio de 2012. A Sra. Ministra deu a entender, publicamente no outro dia, que estes protocolos iam ser renovados por 6 meses mais. Eu pergunto se eles já estão renovados, se o número de organizações de produtores florestais foi o mesmo, ou seja, deram continuidade ao compromisso anteriormente protocolado, e qual é o montante que está envolvido, as previsões de despesa e, portanto, de custo, que a renovação destes protocolos, se é esse o caso, quando é que acarreta para o Ministério da Agricultura e, concretamente, para a sua Secretaria de Estado, ou seja, o valor do investimento. A última questão sobre esta matéria. Em 2009 também, e percebendo-se que a questão do combate ao nemátodo, além de uma ação de prevenção e de uma ação de combate propriamente dito no que diz respeito às ações a desenvolver, era fundamental também potenciar a investigação científica no sentido de se tentar conhecer melhor a doença para desta forma a melhor poder combater. E foi estabelecido um acordo com a Universidade Católica, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Évora e o Instituto Superior de Agronomia para desenvolver, com o horizonte do ano 2012, um estudo, um trabalho de investigação científica relativamente ao nemátodo da madeira do pinheiro. Perguntava-lhe, sinceramente desconheço qual é o ponto da situação, mas como se avizinha aquilo que era a data limite estabelecida para a apresentação deste trabalho científico, se efetivamente este trabalho evoluiu, se efetivamente não evoluiu, a pergunta é colocada com toda a clareza e frontalidade, e realmente quais são as expectativas que, em relação a esta matéria, se colocam. O último tema, prevenção estrutural no combate aos incêndios florestais. Naturalmente que isto é um tema que nos levaria aqui muito tempo, que eu não tenho, porque o tempo está a esgotar-se, muito espaço para abordarmos a matéria. Mas gostava de lhe colocar pelo menos 3 questões sobre 3 aspectos fundamentais. Relativamente à rede de infraestruturas de apoio ao combate, nomeadamente pontos de água, rede viária florestal, qual é, neste momento, a ação no terreno e o investimento em termos financeiros e em termos de recursos humanos que a Secretaria de Estado tem neste trabalho, nesta ação?
Gostava de lhe perguntar também sobre o funcionamento das equipas de sapadores florestais. Num lado, aqui anunciado, ou é referenciado no dispositivo de combate, que são 292 equipas. Noutro texto um pouco mais à frente, falamos em 284 equipas. Eu gostava de saber exatamente neste momento quantas equipas de sapadores florestais estão ativas e, naturalmente, também saber que feedback tem o Sr. Secretário de Estado das dificuldades de recebimento, ou seja, dos pagamentos aos membros que integram as equipas de sapadores florestais que estão no terreno e se tem ou não conhecimento de comunicação de desistências ou de indisponibilidade de várias associações florestais para continuarem esta ação do funcionamento das suas equipas no terreno. O Sistema Nacional prevê, este novo dispositivo apresentado agora recentemente, prevê um aumento progressivo de cerca de 20 equipas anualmente. Com as restrições de natureza orçamental, eu pergunto se efetivamente esta proposta que é do seu Governo é razoável pensar-se neste registro. Zonas de intervenção florestal, e já termino, Sr. Presidente, no programa do Governo diz-se sobre zonas de intervenção florestal redimensionar com consistência e atratividade. Não ouvimos nada ainda até à data de, efetivamente, redimensionamento, ou seja, de reorganização do enquadramento legal do funcionamento das IFES. Poderá adiantar-nos seguramente alguma coisa neste momento. Termino, Sr. Presidente, com esta questão. O PRODER florestal, recentemente, no âmbito da revisão do PRODER, foi reduzido ou amputado em cerca de 100 milhões de euros, com a fundamentação de que aquilo que era a análise da taxa de execução até à data permitiria, mesmo com uma redução de 100 milhões de euros, manter uma taxa de execução de acordo com aquilo que tem sido o passado. Ora bem, para quem dizia que efetivamente a taxa era muito baixa, para quem demonstrava um conjunto de ambições relativamente ao PRODER, reduzir 100 milhões de euros, eu pergunto, não acha que isso vai provocar um impacto muito negativo de redução de recursos na sua ação no âmbito da floresta portuguesa? Prevenção, voluntariado jovem para a floresta. É a última nota. Haverá ou não um programa em 2012 relativamente a este envolvimento dos jovens, que até à data já foram mais de 50 mil que se envolveram nesta matéria e que tem uma componente pedagógica muito grande, além do contributo que dão para a fiscalização da floresta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.